Olá, amigo, olá, amiga. Que bom podemos começar mais um dia refletindo um pouquinho nesse livro sagrado, a Palavra de Deus. Aproveita para partilhar com seus amigos esse vídeo também e vamos dessa forma permitir que a Palavra de Deus abençoe outras pessoas. O texto escolhido para hoje, Lucas capítulo 18, verso 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus gostava de ensinar por parábolas. Você sabe o que é uma parábola? Parábola é uma história extraída de fatos reais ou não, por meio de comparação ou analogia, e que tem por objetivo trazer uma mensagem ou um ensinamento muito específico. Jesus utilizava esse recurso como forma de ensinar os princípios do reino de Deus. No texto de hoje, nós temos uma das parábolas contada por ele. E pelo que podemos notar, o objetivo desta parábola fica claramente evidenciado no início da história. Ele iria ensinar sobre o papel da oração na luta contra o esmorecimento. Contudo, algumas perguntas precisam ser feitas. Por que ele contou essa parábola? Para quem? Em quais circunstâncias? Ao voltar para o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, no verso 20, nós entendemos o contexto da parábola contada por Jesus. Ele estava sendo indagado pelos fariseus em relação ao tempo da vinda do reino de Deus. Jesus explica que o reino de Deus não viria com a aparência que eles esperavam e que o mesmo já havia chegado. Ele também fala sobre como seria a concretização desse reino na sua segunda vinda. Como aquilo aparentemente soou demorado aos ouvidos dos discípulos, Jesus contou essa história que o nosso verso começa a narrar. Jesus fala então de uma viúva, uma pessoa totalmente dependente e desprovida de recursos, que foi procurar um juiz, uma pessoa responsável por resolver grandes e pequenas causas. E esta mulher o procurou para que o juiz a ajudasse por causa de uma perseguição. Esse juiz era um homem que não temia a Deus e não respeitava as pessoas, sendo de certa forma injusto em suas sentenças, menosprezando assim os mais pobres. Mas de tanto ela insistir, ele não para ser incomodado mais por ela, e resolve atender a sua solicitação. E aqui, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus entra em uma comparação. Ele diz assim: se esse juiz, sendo iníquo, egoísta, resolve atender à solicitação daquela pobre mulher, quanto mais Deus, que é justo, não responderá às orações insistentes feitas por seus filhos dia e noite. Eu faço uma pergunta para você: como está o seu ânimo, a sua fé hoje? Às vezes você sente como se estivesse escorrendo pelos dedos, não é verdade? Só que agora mesmo você pode conversar com Deus a respeito disso, porque Ele está em todo momento disponível para ouvir a nossa voz. Agora mesmo você pode usar a oração como um mecanismo de fortalecer a sua fé e a sua confiança em Deus. Se você tem algum pedido, como tinha aquela pobre viúva, faça a Deus e Ele vai responder a sua oração. Vamos orar agora por isso? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos ensina através dessa parábola que nós devemos orar e o Senhor nos ouvirá. Por isso, nesse dia que para nós é desconhecido, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, suplicando a Tua bênção e a Tua ajuda. Oramos em nome de Jesus. Amém.